Boa noite a todos, eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias da primeira carta de João, capítulo 2. Leremos dos versos 12 a 19. 1 João, capítulo 2, a partir do verso 12, diz assim, a palavra do Senhor. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Amém. Pai bendito, graças te damos por mais esse momento. Fala aos nossos corações por intermédio do seu Santo Espírito. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, imaginem vocês numa manhã qualquer, ou várias manhãs, quantos de nós não amanhecemos tristes, amargurados, cansados, as várias adversidades da vida. Por exemplo, as mulheres, as mães, têm adversidades da criação dos filhos, com o que comer em casa. Os pais têm adversidades com relação à questão do emprego. Crianças, jovens, adultos enfrentam adversidades. Como seguir na vida? Com o trabalho, com os estudos, com o nosso dia a dia, com os nossos relacionamentos interpessoais. Há tantas adversidades. Como prosseguir? Como encontrar um encorajamento para a gente continuar na vida? Isso é um aspecto importante e urgente. Essa carta aqui de João fala sobre isso. O crescimento é uma essência da vida. Isto é verdade no plano físico como no plano espiritual. Imagine vocês uma árvore. Por exemplo, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa de sol, ela precisa de natureza para que ela venha crescer. Mesma coisa os crentes, eles precisam da palavra, precisam conhecer o Senhor Salvador Jesus Cristo, precisam cada dia meditar na palavra, precisam orar, caminhar com Jesus. Mas muitas vezes, como as árvores também, falta o alimento para as pessoas, para os cristãos, também falta o alimento. Mas por que falta esse alimento? Muitas vezes é porque nós deixamos de lado a palavra de Deus, deixamos de lado a comunhão, deixamos de lado essa nutrição espiritual para que possamos crescer em santidade de vida. O apóstolo João, sobre a inspiração do Espírito Santo, colocou esse texto para dar segurança e conforto aos seus leitores. Todos aqueles que lessem sentiriam esse encorajamento, esse empurrãozinho que João estava querendo dar aqui
as pessoas lá da igreja. É um texto de encorajamento, como Romanos 8, 29 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é o nosso encorajamento, essa é a nossa atitude perante as nossas adversidades, essa é a nossa atitude perante as nossas dificuldades. E também, muito importante aqui no texto, quanto aos erros doutrinários. Quantas pessoas caminham por erros doutrinários, até se desviando da palavra do Senhor, até saindo da igreja por heresias e tantas outras coisas, filosofias que são ensinadas no dia a dia. Podemos ver aqui nesse texto, então, primeiramente, um encorajamento para com os crentes. Vejam de novo comigo, verso 12 a 14. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pai, escrevo a vocês, porque conhece aqueles que existem desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Nesses dois últimos sermões, nós aprendemos aqui, levamos assim quase uma chibatada, principalmente com características centrais do Evangelho. Aprendemos acerca do ensino moral, lá no capítulo 1, de 1 a 5, a 2, 6, e os aspectos sociais do capítulo 2, de 7 a 11. Então, para entender agora que o apóstolo quer escrever e o que ele está escrevendo, precisamos entender, então, o que ele fala aqui acerca dos filhinhos, dos pais e dos jovens. Ao usar essas expressões aqui, filhinhos, pais e jovens, o autor não está presumindo aqui, falando sobre a idade física, meus irmãos. Ele está falando sobre a idade espiritual, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Então, a maioria dos teólogos entende que a interpretação mais tranquila, que acarreta menos discussões, é com relação ao crescimento espiritual. Ou seja, a única razão que nós entendemos aqui é com relação à maturidade espiritual. Por quê, meus irmãos? É só olhando textos. Os filhos seriam os recém-nascidos em Cristo Jesus. Veja que ele fala filhinhos, filhinhos, e falado várias vezes em outros textos. Os jovens são os cristãos mais desenvolvidos, aqueles que estão assim no meio do caminho, crescendo espiritualmente. E os pais, por sua vez, são aqueles que possuem experiência cristã mais amadurecida, mas todos os três têm experiência e os mesmos privilégios. Outro ponto interessante, importante, que nós olhamos aqui, não sei se os irmãos repararam nos versos 12, 13, sempre ele está falando, escrevo a vocês jovens, escrevo a vocês pais. E agora fala no verso 14, filhinhos, escrevi a vocês. Depois fala aos jovens, escrevi a vocês. Muito as pessoas divagam, mas a questão mais simples que nós alguns observam, que pode ser que João tenha começado a escrever, parado no verso 13 e continuado no verso 14 depois de um tempo. Mas isso não afeta nada o nosso entendimento, apenas especulação, e não afeta em nenhum momento o entendimento do texto. O que se pode inferir, então, que era necessário encorajar os crentes, a sua posição diante de Cristo e o cristianismo, deixar as heresias de lado e caminhar cada dia esmerando pela palavra do Senhor, pela doutrina que são aqui enumeradas.
nós podemos ver 4 pontos aqui que o apóstolo levanta e que podemos ver para a nossa argumentação. O primeiro deles fala: os seus pecados são perdoados por causa do nome de Cristo, de Jesus. João está seguro que eles foram perdoados. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, quando ele foi crucificado, quando o seu sangue foi derramado, todos os nossos pecados foram cravados na cruz. Agora nós somos pessoas crentes, pessoas salvas em Cristo Jesus. Se alguém ainda não conhece o Senhor Jesus nessa noite, é uma oportunidade de ouvir a palavra, o evangelho da salvação nisso. Mas quando nós olhamos aqui o ensino que João está falando, que é contra os gnósticos, que os gnósticos pensavam? Que para ser salvos tinha que ter um conhecimento secreto, tinha que ter um conhecimento a mais que as outras pessoas não tinham. E João aqui está criticando esses gnósticos, porque o que vale, o que é importante é a salvação em Cristo Jesus, e os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus, e isso é graça de Deus. Não precisamos ter conhecimento secreto nenhum. Essa é a primeira crítica, então, aos gnósticos. O segundo ponto, nós podemos ver aqui, os versos 13 e 14. Eles conheciam a Deus, aquele que é desde o princípio. O conhecimento de Deus eterno que eles haviam recebido não era nenhum conhecimento secreto, nenhum conhecimento assim que tinha que ter uma ilusão daquele pensamento, o que poderia ser. Não, meus irmãos, é a palavra pregada, é o Senhor Jesus se mostrando, é o Senhor Jesus se dando a conhecer que aquele era o nosso Senhor e Salvador. Então, eles conheciam a Deus por intermédio da doutrina dos apóstolos, por intermédio do Evangelho, por intermédio dessas epístolas e por intermédio de toda a palavra de Deus, incluindo o Antigo Testamento. Veja, então, também eles haviam que vencido o maligno. A vitória dos cristãos sobre o maligno consiste em diversos pontos. Eles não vivem mais na prática do pecado. Aqueles que são salvos não vivem mais na prática do pecado. Podemos pecar? Podemos. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado, mas não podemos permanecer e continuar vivendo em pecado. Aí, meus irmãos, tem um problema muito grave. Aqueles que continuam nos seus pecados, sem haver qualquer arrependimento, é bom olhar a sua vida como está perante o Senhor. Eles também não são mais do maligno, como Caim, que odiava o seu irmão. Nós, como eu falo lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 10, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora nós estamos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O último ponto que nós podemos ouvir aqui, eles eram fortes e a palavra de Deus neles permanecia. No verso 14, a sua fortaleza era espiritual e resultava na habitação da palavra de Deus nele. Essa palavra permanecia naqueles crentes, permanecia naqueles que são salvos, que a palavra, o Espírito Santo habitando em nossos corações, nos leva ao pleno conhecimento da palavra, nos desviando da heresia, nos desviando desses gnósticos, essas pessoas que estavam levando e querendo levar as pessoas a se desviarem da verdadeira palavra e da verdade do Evangelho. Não devemos, irmão, desanimar quanto somos testados por Cristo, pelo Senhor Jesus, quando somos provados pela palavra, quando nos sentimos desanimados, devemos sim lembrar da palavra do Senhor, da Bíblia, no conhecimento. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e por meio delas nós devemos parametrizar nossos entendimentos, a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas atividades. É assim que precisamos, assim como as plantas precisam de água, as plantas precisam de adubo, as plantas precisam de sol, as plantas precisam esperar o tempo para que elas possam madurar, crescer e possam dar frutos. Assim é o crente que é salvo em Cristo Jesus.
Eles precisam, então, filhinhos, conhecer a palavra, caminhando em santidade de vida, crescendo como uma árvore cresce. Irmãos, tem árvore que demora 50 anos para crescer, outras demoram 1, outras 2, e é assim que nós devemos fazer com a nossa vida espiritual. É dessa forma que nós podemos crescer e não sermos uns crentes que nós possamos esfriar espiritualmente. É a pergunta e a reflexão que nós precisamos fazer nesse primeiro momento: que crente nós somos? Nós somos aqueles ainda filhinhos? Nós somos aqui ainda jovens? Ou nós podemos considerar um pouco adultos? Pense na sua vida, pense nas suas adversidades. Essa palavra de João aqui está encorajando a vocês que ainda se consideram filhinhos, que cresçam espiritualmente, a vocês jovens que cresçam espiritualmente, a vocês adultos que continuem crescendo espiritualmente, porque o nosso rumo, o nosso alvo é a vida eterna. O segundo ponto que nós podemos observar aqui é um encorajamento para as coisas que Deus fez em detrimento às coisas do mundo. Enquanto que nos versos 12 a 14, nós vemos aqui o autor se dirigindo a 3 tipos de crentes: filhinhos, jovens e adultos. Nós podemos olhar aqui o autor, o apóstolo João, falando agora sobre a questão do mundo. Que é o mundo, meus irmãos? Todos estamos sujeitos a essa grande tentação, ao mundo. Mas para que nós possamos entender realmente essa palavra, esse conceito, nós devemos analisar a Bíblia. Nós temos pelo menos 6 entendimentos na Bíblia do que é o mundo. A primeira delas, o mundo quanto planeta. Quando Jesus vai ser tentado por Satanás, lá em Mateus 4, verso 8, fala que eu te dou todo o mundo, não fala? É um planeta. Outro exemplo, um sinônimo de grande quantidade, Tiago 3,6, quando ele fala da língua. A nossa língua pode provocar grande quantidade e contaminar o mundo. A terceira coisa, quando fala de muita gente, João 12, 19, fala assim, muita gente, quantidade enorme de pessoas. O quarto, um sinônimo para eleitos de toda a terra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que neles creem. O mundo como o mundo dos eleitos, aqueles que foram salvos e serão salvos em Cristo Jesus. Um quinto sinônimo para os ímpios rebeldes de todas as partes do mundo, João 7. E o sexto, ao mundo enquanto uma agência de Satanás. Esse último conceito envolveria todas as influências anticristãs no mundo. Satanás dominando o mundo, Satanás colocando seus demônios para prejudicar as pessoas, para fazer maldade. E é nesse contexto aqui que João está falando, nesse significado que está sendo usado por João. Obviamente, esse último, e não devemos amar esse mundo, nas suas idiosincrasias de Satanás. Satanás está tentando as pessoas, colocando no coração das pessoas os desejos das coisas desse mundo. Então, tudo aquilo que é contrário à santidade de Deus, tudo que é contrário a Deus, aqui nós vemos o apóstolo resumindo em 3 pontos. O primeiro dele, quando ele fala em tudo, ele fala primeiramente a concupiscências da carne. A palavra concupiscência diz respeito ao desejo pecaminoso. Logo, a expressão concupiscência da carne é um sinônimo para o desejo pecaminoso, o desejo da carne. O apóstolo Paulo exemplificou bem isso. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei que o mal reside em mim. E quais são as obras da carne? Nós temos a palavra de Deus e nos ensinando. Se os irmãos voltarem um pouquinho aí em Gálatas capítulo 5, de 19 a 21. Diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, crimes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, o primeiro ponto aqui que João está falando com relação ao mundo, cuidado com a concupiscência da carne. Onde estão os seus desejos? Onde estão a sua necessidade nesse mundo? Junto com Satanás, junto com as coisas do mundo, ou buscando o reino dos céus? A segunda crítica que João fala aqui é da concupiscência dos olhos. Enquanto a concupiscência da carne diz respeito ao mal que vem dentro dos nossos corações, que parte dos nossos corações, a dos olhos vem o que nós vemos. Queria convidá-los, vocês, a voltar lá em Mateus, capítulo 6, 22, 23. Eu não sou como o pastor Eduardo, sabe decorar esses textos, por isso eu convido a abrir, mas é bom a gente abrir a Bíblia para conhecer ela também. Mateus 6, de 22 a 23. Diz assim a palavra de Deus: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Pesado, né, meus irmãos? Mas volta também em Mateus 5, vamos ver os versos 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: 27, se vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Aí vem a nossa outra reflexão: para onde nós estamos olhando? Para onde nós estamos olhando quando nós estamos andando na rua, fazendo caminhadas? Para onde nós estamos olhando quando nós estamos no computador, que vem aquelas fotinhas chamando a curiosidade para você abrir? E isso é um poço sem fundo, meus irmãos. A concupiscência dos olhos. Temos que vigiar aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nos leva a pecar, a desviar do caminho do Senhor. E o terceiro ponto aqui que João fala é sobre a soberba da vida. Essa expressão engloba tudo aquilo nessa vida que pode fazer com que o homem se torne uma pessoa soberba. Poderíamos citar a riqueza material, a fama, o poder, a beleza física, a inteligência. Hoje a coisa mais simples, o pastor André falou hoje, é o celular. Quantos cliques a gente fica procurando, quantos cliques a gente fica vendo as pessoas darem nas nossas vidas, o que nós estamos passeando, os lugares bonitos que nós estamos. Temos que dar e tomar cuidado com essa soberba. Devemos ter maneira de lidar com elas, inclusive a riqueza. A riqueza é boa, mas ela é boa para vários aspectos. Mas quando ela vai arraigando o seu coração, provocando males que nos desviam do Senhor, inclusive vendo o irmão passando fome, e nós temos aqui uma fé, só uma fé de crer em Deus.
não temos uma fé prática. E é um dos pontos que nós vamos ver lá no nosso retiro em Cocalzinho. Aquele indivíduo, então, que ama o mundo, mal passará justamente por ele. Porém, há uma grande diferença entre o destino dos dois. O mundo será purificado. Jesus vai voltar, vai começar novos céus e nova terra. E aqueles que estão perdidos, que não conhecem a salvação em Cristo Jesus, que não são novas criaturas em Cristo Jesus, perderão eternamente no lago do fogo e do enxofre. É só olhar que está escrito lá em Apocalipse 21, de 1 a 3. Os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, em Apocalipse 21, de 1 a 3, que diz assim: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha a promessa que você tem, meus irmãos. Olha a promessa que você tem com Cristo Jesus. Temos diante de nós, então, uma escolha. Você tem diante de si um caminho, dois caminhos. Qual o caminho que você quer escolher? O caminho da santidade com Cristo, o caminho dessa cidade celestial, dessa cidade de Jerusalém, que Deus será o nosso rei, ou o caminho da perdição com Satanás. Voltando, eu gosto sempre de comparar com o texto. Voltem comigo em Mateus, então. Mateus 7, de 24 a 27, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aonde nós estamos construindo a nossa casa? Aonde nós estamos construindo e colocando toda a nossa vida? A vida da nossa família, dos nossos filhos. Aonde nós estamos colocando isso? Pense no seu coração. Você tem que construir a sua casa em cima da rocha, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Não tem outro lugar, não tem outro caminho. É só Cristo que nos dá a vida eterna. O terceiro e último ponto que nós podemos ver assim sobre o encorajamento está lá nos versos de 18 a 19. Por séculos, nós temos visto o quê? Muita gente especulando sobre a identidade do anticristo. Muitas pessoas estão assim tentando descobrir. Só procurando na internet você vai ver que muita gente já está falando: o anticristo nasceu lá no Oriente Médio, ele já cresceu, já está crescendo, logo, logo ele tomará no mundo. Já vimos também na Reforma falando que era o Papa. Há poucos tempos atrás, uns pouquinho mais velhos, igual eu, ouviram falar que Gorbachev seria o anticristo. E quantas assim a gente ouve falar na palavra. Mas é interessante, meus irmãos, observar o que a palavra diz. E aqui João fala sobre isso. O texto, primeiramente, no versículo 18, começa assim: Filhinhos,
esta é a última hora. Refere-se ao que esta última hora? Refere à primeira vinda de Jesus, quando ele é ressurreto e sobe aos céus, e a segunda vinda de Cristo. Nós estamos, então, o quê? A última hora. Esse intervalo de tempo é chamado últimos dias, os fins dos séculos, 1 Coríntios 10, 11. De acordo com o Novo Testamento, a última hora desse mundo perdido já foi sinalizada com a ressurreição de Cristo Jesus. E ele continua o texto. E como vocês ouviram que o anticristo vem, uma característica da última hora é o surgimento e crescimento do erro religioso, da mentira, com cara de piedade. Os crentes da Ásia sabiam que viria o anticristo. Veja que aqui no texto ele fala do anticristo e anticristos. E o anticristo, então, significa em grego aquele que se opõe ou toma o lugar de Cristo. John Stott ele faz a seguinte definição: o aparecimento do anticristo era considerado como um sinal da proximidade do fim. A gente não acha que o mundo está acabando? Estamos perto. Ele é descrito lá em 2 Tessalonicenses 2,4, como um que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. É esse o anticristo. O Senhor Jesus expandiu nossa compreensão desse assunto no sermão escatológico. Vejam comigo de novo, lá em Mateus, vamos voltar, meus irmãos, capítulo 24 de Mateus. É interessante observar esses textos. Mateus 24, versos 5, o que fala? E como o noivo estava demorando, todos fizeram sonolentas. Eu estou no 25, desculpa. 24, verso 5. Tenham cuidado para que ninguém se engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Veja o verso 11. Muitos falsos profetas se levantarão, enganarão a muitos. Veja o verso 24. Vamos ver o 23 também. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E o apóstolo Paulo também dá várias informações em 2 Tessalonicenses. E nós olhamos aqui nos versos 18, o texto continuando. Também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. É o final dos tempos, está chegando. Parece que o apóstolo João está se referindo àquelas pessoas que agem de forma de enganar as pessoas, enganar os crentes, antes da vinda do anticristo final. Então, nós teremos, entre a ressurreição de Cristo e a volta de Cristo, vários anticristos, até o surgimento do anticristo final. E nós podemos ver isso no verso 19, vejam, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eles saíram do nosso meio. Parece que os anticristos e falsos mestres estavam ali misturados junto com a congregação onde o apóstolo João estava falando. E o apóstolo João estava preocupado com isso, com a heresia desses homens. E quem eram esses homens? Os gnósticos. Certamente porque tais heresias ficaram entre os irmãos, influenciando negativamente. Irmãos, até hoje a gente tem isso. Muitos irmãos que se dizem irmãos, falando heresia e
falando em impropérios, filosofias vãs, levando pessoas a saírem do caminho do Senhor. João, então, considera a saída daqueles falsos profetas como uma evidência do quê? Eles nunca foram crentes, eles nunca foram salvos, eles nunca tinham conhecimento do Evangelho. Não nos enganemos, meus irmãos, os crentes verdadeiros participam da igreja invisível, a igreja de Cristo. Na igreja física, teremos muitos anticristos, pessoas que fazem nos desviar do caminho do Senhor. E, da mesma forma que eles são vasos de honra na igreja, ou pessoas com vasos de desonra. 2 Timóteo 3,20 fala sobre isso. Então, o crente autêntico jamais se apartará de Cristo de uma forma definitiva. O próprio Jesus garante isso. Aquele que o Pai me deu, de forma nenhuma lançarei fora. Porém, é possível, meus irmãos, que um crente que forma temporária se desvie do caminho do Senhor, se afaste do caminho do Senhor. E a Bíblia temos vários exemplos, como, por exemplo, o rei Davi. Se nós olharmos a vida do rei Davi, ele praticamente rasgou 50% dos mandamentos. Adultério, adoração e tantas outras coisas. Mas teve uma diferença com ele. Se arrependeu dos seus pecados e voltou ao convívio com o Senhor. Da mesma forma, pode ter gente assim na igreja, que erra, que se desvia, que vai para o mundo. Mas se ele for crente verdadeiro, com certeza Deus vai restaurar essa alma e ele voltará ao convívio dos outros irmãos. De qualquer maneira, isso não invalida a regra geral. O crente que não permanece entre nós, provavelmente nunca foi um crente de verdade. Embora temos essas diferenças. Como podemos aplicar isso, meus irmãos? Lembramos sempre que estamos vivendo essa última etapa desse mundo mau e corrompido. Em breve o Senhor Jesus virá instalar definitivamente o mundo vindouro, o reino de Deus, em sua plenitude. Que isso nos encha de alegria e esperança. Por outro lado, estejamos alertas, pois o reino das trevas, sabendo que essa última hora está agindo sempre diretamente nas pessoas, dentro das igrejas, com mentira, inclusive com anticristos. Não precisamos ter medo de sermos radicais em termos de doutrina. Mentira é mentira, verdade é verdade. Muito embora existam maneiras diferentes de entendermos determinados pontos revelados na Bíblia, toda interpretação que contradiga os fundamentos da fé deve ser rejeitada. Quero concluir essa mensagem dessa noite levantando alguns pontos para nós. É um encorajamento que nós estamos dando a todos os crentes da igreja. A primeira coisa que precisamos fazer é aprender a seguir o conselho de João, provar os espíritos, é agir como os crentes de Bereia, como nós vivemos na escola bíblica hoje. Sermos aqueles crentes que, se alguém falar alguma coisa, uma doutrina que esteja fora do contexto da Bíblia, meu irmão, onde está isso? Capítulo e versículo. Hoje em dia, muitos evangélicos perderam seu senso crítico. Muitos ficam só ouvindo, não procuram pesquisar na palavra de Deus se aquilo que eles ouviram em várias áreas das igrejas por aí nesse mundo é verdade ou não, é mandamento do Senhor ou não, são os ensinamentos do Senhor ou não. Por isso nós devemos ser isso, provar os espíritos, provar essas pessoas, sermos chatos mesmo. Escuta, o que você está falando aqui não é verdade. Aonde está na Bíblia? Aonde está escrito isso? Em segundo lugar, é preciso confrontar os que estão no erro. Paulo diz a Timóteo que ele deveria ser paciente e disciplinar com mansidão
os que se opõem na palavra de Deus, 2 Timóteo 2, de 24 a 26. Depois que a gente admoesta uma vez, admoesta as duas, nós devemos seguir o que fala em Mateus. Chame um, chame dois, chame outros presbíteros da igreja, chame o conselho da igreja. Se não tiver jeito, peça, convide a pessoa a sair do seu caminho ou sair da igreja. E por fim, precisamos seguir o conselho de Paulo a Timóteo, cuidar de nós mesmos e da doutrina, para que possamos salvar a nós mesmos e também aos outros. Como que você está cuidando da sua vida? Como você está cuidando dessa plantinha na sua vida? Você está regando ela com a água da vida, a água de Jesus Cristo? Você está colocando alimento nela, adubo, com a palavra de Deus sendo colocada a cada dia para que essa árvore cresça, para que daqui a um tempo você possa dar frutos, frutos de justiça. Pensemos nisso, meus irmãos. Nós já estamos no final dos tempos, a própria palavra de Deus fala isso. Fique alerta, que cantamos aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém? Pai querido, graças te damos por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por abrir a sua palavra, meditar acerca dela, que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações, que o seu Santo Espírito aplique a palavra ao coração de cada um aqui. Se a nossa noite aqui ainda tiver alguém que não conhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, que ele possa entregar a sua vida para ser salva, porque é só por intermédio do Senhor Jesus que nós temos a salvação. Abençoe meus irmãos que estão aqui nessa noite, que essa palavra seja colocada no coração de cada um. Que o Senhor abençoe também, Senhor, a vida do pastor Juscelino, a sua cirurgia que ele fará essa semana. Que o Senhor esteja abençoando os médicos para que seja uma cirurgia boa, logo, logo ele possa também voltar ao nosso convívio. Te agradecemos por essa noite, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela graça derramada, pela salvação em Cristo Jesus. Oramos assim e agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém.